Graça e paz. Vamos voltar à carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1. Estamos meditando nesta carta e estamos aí no início. Vamos ouvir a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Vamos repetir essa leitura que temos feito aqui. Vamos então ouvir a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo começa a sua carta fazendo a sua saudação e dando o endereço da igreja de Deus. Ele diz que é uma igreja em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Esse é o endereço da igreja, uma igreja em Cristo. Depois ele agradece a Deus, ele dá graças a Deus. Ele era um homem grato por tudo, grato a Deus. A linguagem de um liberto em Cristo é sempre a gratidão, ações de graças diante de Deus. Ele agradece também por aqueles irmãos. No versículo 3, Paulo diz que ele, na presença de Deus, lembrava dos irmãos de Tessalônica. E ele destaca 3 coisas que Deus fez na vida desses irmãos: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança são 3 palavras que falam da salvação em Cristo, do programa da salvação de Deus. Fé, o que é fé? Fé é confiar 100% na palavra de Deus. É isso. Confiar 100% na palavra de Deus. Mas eu não entendo. Não interessa.
O que interessa é confiar naquilo que Deus está dizendo. Por quê? Porque Ele é Deus. Ponto final. Quando Deus fala, está falado. Fé é um andar em cima dos trilhos da palavra de Deus, confiando o tempo todo no que Deus diz. Não queira sair dos trilhos, porque se você sair, é desastre. Não tem outra coisa a não ser desastre quando uma pessoa sai dos trilhos da palavra de Deus. É viver dependendo do que Deus diz, dependendo de Deus e do que Ele diz na sua palavra, porque é a maneira de Deus falar conosco, é a sua palavra. É pela fé que se experimenta a obra de Deus, a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. O amor, tenho falado aqui muito sobre essa palavra amor. O amor de Deus, porque tem outras formas de amor. O amor não existe para si. Fique sabendo. O amor não existe para si. O amor tem que se manifestar em favor do outro. Senão não é amor. Amor é uma relação de doar-se. Então o amor não existe para si. O amor tem que se manifestar em favor do outro. As fontes deste amor que estou falando é Deus mesmo. Não é você, não é eu. É Deus mesmo. Este amor divino, nós não temos condições de produzir. Eu não sou autor do amor. Eu não tenho condições de produzir o amor, porque não dá. É Deus mesmo que produz este amor em nós, para que Ele se manifeste através de nós. Para amar, primeiro é preciso crer na obra do amor de Deus na cruz por nós, para depois experimentarmos a graça milagrosa de amar. Quando uma pessoa crê a sua morte em Cristo, na cruz, com Cristo, sua ressurreição juntamente com Ele, ela é renascida. Renascida de Deus, porque é Deus que renasce. Aí ela ganha a experiência de que Cristo vive nela. E a obra maravilhosa do amor começa. Ela é realizada em nós. O amor está em Cristo, Cristo está em nós. Então, podemos dizer que nós somos portadores do amor de Cristo, porque somos portadores do próprio Cristo que está em nós. O coração dos Tessalonicenses abrigava a essência da natureza de Deus, o amor, porque Deus é amor. Tinha dificuldade? Tinha luta? Tinha. Mas tinha também a manifestação do amor
na vida daquela congregação. Esperança. A minha esperança é Cristo. A esperança não é expectativa. Esperança não tem nada a ver com expectativa positiva da parte do mundo. A minha esperança não está em programas políticos interessantes. Anote aí. A minha, a do irmão Carlos aqui. A minha esperança não está em programas políticos interessantes. Cristo é a minha esperança. A minha esperança não está naquilo que o mundo pode oferecer de importante. A minha esperança é uma pessoa. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Está aí. Aí diz que Cristo Jesus, a nossa esperança. A minha esperança é Ele. Cristo é a minha esperança, a minha salvação, o meu suporte, a minha suficiência e a minha garantia. Cristo em mim é a minha esperança. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o que me fascina, que me deixa fascinado mesmo, é esse Deus que a si mesmo se deu, se entregou por mim numa cruz, me fez morrer nele, com ele, e ressuscitou para ser a minha vida e viver em mim. Você acha isso pouco? Cristo, nossa vida? Não tem nada maior do que isto. Cristo, minha vida. Cristo vive em mim. Cristo morreu por mim, vive em mim e voltará para mim. Disse Jesus: voltarei. Voltarei. Ele falou, prometeu: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Voltarei. É a promessa dele, promessa maravilhosa. Depois de 2 milênios, essa promessa ainda não foi cumprida, permanece, mas com toda certeza será cumprida. Estou aguardando. Então, irmãos, mesmo quando não existe nenhuma alternativa, nenhuma saída, há esperança para nós, porque Cristo é a nossa esperança. Esperança só é esperança em Deus, na sua palavra e no fato de que Cristo ressuscitou e está em mim. Tito 1, versículos de 1 a 3. Paulo, servo de Deus,
e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Aí diz da vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu lá na eternidade, antes mesmo de fazer qualquer coisa. Deus prometeu a vida eterna. É a promessa dele. Promessa dele. Essa vida que Deus prometeu é a minha esperança, porque nós estamos falando de Cristo mesmo, porque Ele é a vida em mim. Antes da criação do mundo, Deus desejou e prometeu compartilhar conosco a sua vida. Vejam, os irmãos, o Deus que nós servimos, amamos e adoramos é este aqui, que antes da criação do mundo, Deus desejou e prometeu compartilhar conosco a sua vida eterna. No tempo certo, Deus se revelou. Ele prometeu lá, antes de qualquer coisa, e no tempo certo, Ele veio. Ele revelou para nós esta vida. Cristo veio para que com a sua morte e ressurreição pudesse compartilhar conosco a vida eterna, que é Ele mesmo em nós. Volto a dizer para os irmãos, não pense nesta vida eterna que Jesus veio para nos dar por meio da sua morte e ressurreição, compartilhadas conosco, como algo que acontece a partir de agora. Não, você viu o texto. Deus prometeu lá antes de qualquer coisa. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Se você não morreu com Cristo, você também não ressuscitou com Cristo, lógico, e Cristo não vive em você. Isso não é coisa da nossa cabeça. Isso é realidade mesmo. Se você não experimenta, a falha não está na palavra de Deus, está no seu lado, está aí com você no setor da confiança, da fé. Então eu diria o seguinte: Jesus é a nossa única e fiel esperança. Portanto, creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior.